Então, vamos lá. Então, na semana passada, nós começamos a ler esse trecho do sermão do Hyunjin sobre o Deus da noite e o Deus do dia. É um sermão de 2012, do dia 22 de janeiro de 2012, quando Hyunjin ainda era presidente da Federação das Famílias, né? O verdadeiro pai ainda estava vivo. E esse sermão foi dado aos líderes nacionais da Conferência Internacional de Liderança na abertura do plenário de Chonbogun. Então, é um trecho do sermão, tá? Depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp, mas foi tirado em inglês, né? Ele tá no site trueparents.org, né? .org. Daí, Moon Talks, né? Hyunjin Moon, 12 de 1 de 2022. Então, na semana passada nós lemos o começo desse trecho e eu selecionei aqui a próxima parte. Bom, acho que a gente pode começar um pouco antes, só para relembrar e também porque não estava muito bem traduzido. Então, para mim, Deus da noite e eu disse isso muito claramente na frente do Pai ontem, é o que os teólogos têm se referido como divindade de Deus. É disso que Tomás de Aquino estava falando. É disso que Alfred Whitehead está falando. A divindade de Deus é diferente da cristologia. Normalmente, na teologia cristã, estamos falando de teologia trinitária. Então estamos realmente olhando para o ser essencial de Deus. Qual é a composição essencial de Deus? Agora, a cristologia é diferente daquela no sentido de que Cristo é uma pessoa viva. Então, agora estamos olhando para Cristo como uma pessoa viva e olhando para Cristo e dizendo: ok, quanto de Cristo é homem? Quanto de Cristo é Deus? De certa forma, está relacionado porque Cristo também é a segunda pessoa da Trindade, em formulações normais do pensamento trinitário, certo? Na verdade, são disciplinas muito diferentes. A disciplina que ele está falando que é diferente, né, é a cristologia desse estudo, né, que ele está falando da divindade de Deus, né, que seria o Deus da noite e Deus do dia. Comparando, na divindade de Deus, que é transcendente do tempo e que é transcendente do tempo e do espaço. Isso significa que era eterno, presente antes da criação do universo e do tempo e espaço de qualquer coisa, certo? E então você está olhando para o outro, que é historicamente localizado na pessoa de Cristo. Você está dizendo, dentro de Cristo, quanto é Deus, quanto é o homem? Disciplinas muito diferentes, mas muito importantes na compreensão da natureza de Cristo. Quando ouvi o pai dizer isso, percebi que o pai está falando da divindade quando fala do Deus da noite. Esse estudo, né, sobre a divindade de Deus, ele existe também no cristianismo, né? Isso é o que os teólogos costumam chamar de Deus. Estamos chamando de Deus que existe antes da criação, que é eterno. Não quero antropomorfar Deus. Claro que dizemos que ele é um Deus pessoal. Antropomorfar, né, de transformar em uma pessoa, né? Deus, ele é pessoal, mas ele não é uma pessoa. Então, nesse sentido, ele tem características pessoais, mas é claro que qualquer metáfora tem limitações. Mas se você diz, por exemplo, que um ser vem da divindade,
ou um ser é criado pela divindade ou por Deus, essas são duas coisas extremamente diferentes. Então, o que ele está falando é que se um ser vem da divindade de Deus e o outro vem de Deus, são duas coisas diferentes. Porque a divindade de Deus, ela está se referindo, né, a essa visão que nós temos, né, de que está falando de Deus antes da criação, né, antes da queda. Boa noite, seu Paulo. Tudo bom? Sim, Olga. Estamos na leitura aqui, seu Paulo. Então vamos continuar. Dessa vez eu melhorei um pouco a tradução aqui. Obrigada pelas dicas. Então, mas se você diz, por exemplo, que um ser vem da divindade e outro ser é criado pela divindade ou por Deus, essas duas coisas são coisas extremamente diferentes. Então, se o ser é criado da divindade de Deus e outro por Deus, elas são diferentes. Coisas muito diferentes. Pode ser um pouco paralelo com a diferença entre, por exemplo, ter uma criança e fazer uma panela de cerâmica com as mãos. Coisas muito diferentes. Se você disser ao seu filho, o seu nascimento não é realmente diferente de eu fazer uma panela. Pode haver uma rebelião, né, em sua casa. São coisas muito diferentes, certo? Então, você pode criar uma metáfora. Deus da noite é uma espécie de rosto invisível de Deus. Talvez não possamos ver claramente. Está escondido no Deus da noite, antes da criação, na escuridão antes da criação. E então Deus do dia é uma espécie de mãos de Deus para o mundo. Ele cria o tempo, o espaço, agora as mãos estão criando as montanhas e as mãos estão criando os rios. Então é a parte externa de Deus, né? E as mãos também têm poder criativo, através do qual o nascimento, a criação, os animais, todo esse tipo de coisa surge. Mas é muito diferente de dizer que viemos das mãos de Deus, do que dizer que viemos da essência de Deus. Muito diferente. Então, eu senti que quando o pai estava falando sobre o Deus da noite, ele estava falando sobre a divindade de onde Cristo vem. É tão importante que Cristo venha da divindade e não desse tipo de mãos da criação de Deus. Por quê? Porque todas as suas vidas estão ligadas a ela. Todas as suas vidas estão profundamente ligadas a ela. Porque se o Pai surge das mãos da criação, e portanto pós-queda, é parte da linhagem decaída. Então ele não pode limpar ou purificar e trazer essa linhagem para uma linhagem, uma verdadeira linhagem. Está vendo? Então isso é muito importante. E aqui toda essa coisa de linhagem está ligada ao nosso movimento, a bênção. Todas as nossas vidas estão ligadas a ele, né? A ela, no caso, né? A bênção. A bênção é uma transferência da linhagem decaída para uma verdadeira linhagem. Mas se o pai é descendente da queda, então como isso é possível? Se Cristo é um descendente da queda, ele também tem uma natureza decaída. Como você vai purificar isso? É uma grande diferença. É por isso que o pai diz que ele vem do Deus da noite, ou da divindade de Deus, que mostra que ele traz a linhagem pura. Isso mostra que Cristo também trouxe a verdadeira linhagem. Isso é tão crítico. O não entendido dessa simples, mas profunda revelação que o Pai está dando levará totalmente a caminhos diferentes. Um caminho, entendemos nosso valor como famílias abençoadas, como famílias santíssimas centrais, entendemos a nossa bênção
do casamento em um nível profundo e nossa relação com Cristo e com Deus. O outro caminho. Tudo isso não tem sentido. Suas vidas seriam totalmente sem sentido. Suas bênçãos totalmente sem sentido. Isso é um pouco diferente, você não diria? Então, os verdadeiros pais vêm do Logos. É por isso que entender essa nova revelação é tão importante. Cristo vem da divindade de Deus. Ele vem da essência de Deus. No pensamento da unificação, sempre falamos sobre a semente, ou Logos. Também relacionando isso com o primeiro capítulo de João 1, onde diz: no início estava a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se tornou carne. Do Logos vem a semente, que a primeira vez foi Adão, segunda vez Cristo e terceira vez o verdadeiro Pai. Isso é enorme, enorme, enorme. Além do universo enorme. Digamos que temos uma visão sem nuances da Trindade. E digamos que dentro da divindade, aderindo à teologia cristã, diremos Pai, Filho e Espírito Santo. E a segunda pessoa da Trindade é Cristo, mas a segunda pessoa também é o Pai e também é o Espírito Santo. Então, se a segunda pessoa entra para a história como Cristo, então a segunda pessoa também entra para a história como o verdadeiro Pai? A segunda pessoa também entrou para a história como Adão? Isso é excitante, pessoal. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque no mundo espiritual sabemos que Cristo tem um corpo espiritual diferente do de Adão e também do verdadeiro Pai. Então não é como se a segunda pessoa estivesse apenas reencarnando, porque não haveria corpos espirituais separados no mundo espiritual. Como explica isso? Nesse ponto, o pensamento da unificação entra, entendendo toda a ideia do Logos e da semente de Deus. Porque qualquer semente tem pleno potencial de 100% ser a árvore. Mas tem que ter também a nutrição e o que chamaríamos de responsabilidade de 5%. Diferentes fases das sementes cresceriam. Jesus é um ser diferente do Pai, certo? Do nosso Pai, no caso, né? Não estou dizendo que Cristo é de alguma forma falso ou que ele foi reabsorvido, porque o vemos no Espírito, certo? Ouça as mensagens espirituais e sabemos que ele está trabalhando no mundo espiritual. Mas do Logos vem a semente, e Adão, é claro, era uma semente que não amadureceu para a grandeza ou não pôde cumprir sua missão. Cristo foi um dos que foi mais longe que Adão, mas não pôde cumprir a missão de trazer a semente de Deus ao mundo. Nossos verdadeiros pais são os que vêm do Logos. O verdadeiro pai vem do Logos e através da perfeição da verdadeira mãe com o verdadeiro pai, com a unidade e a vitória dos verdadeiros pais, eles são capazes de cumprir a missão. E metaforicamente falando, a semente pode entrar no mais pleno amadurecimento. Três seres espirituais diferentes, mas todos de Deus. Diferente dos deuses do dia, que cria tempo que cria no tempo e no espaço. Então, tanto Adão como Cristo e o verdadeiro Pai, né, foram criados, né, são guiados pelo Deus da noite, né, que seria assim o Logos, né? Esse ensinamento é fenomenal. Esse ensinamento ilumina a cristologia e, embora no início soe muito de teísta, é muito, muito rico teologicamente. É um dos ensinamentos centrais. Isso é como Cristo se revelando. Isso é enorme, pessoal, é gigantesco. Não só Cristo está tendo consciência de sua cristologia, de sua identidade, ele está revelando claramente. Isso é enorme. Bom,
Depois ele continua mais um pouco, mas acho que a gente... Acho que dá para comentar primeiro, né? Um pouco. Então, vamos abrir para comentários. Tá sem áudio, seu Maca. Sr. Maca, está desligado o seu áudio. Acho que do seu Paulo também, você falou ali, né? Um tipo de estudar de cristologia mais avançar é normal. Sim, foi baseado, né, nos últimos sermões do nosso pai, né, de 2012, né, 2010, 2012, que nosso pai, ele fala sobre Deus da noite e Deus do dia, né? Mas é um Deus só, né? Só que Deus da noite seria, assim, o Deus antes da criação. Seria que ele compara ao Logos, né? A coração de Deus, né? A parte mais interna de Deus. E daí Deus começa a criar. Então, a criação de Deus, ela infelizmente acaba se tornando... a gente sabe que com a queda, ela foi infiltrada pelo pecado, né? A humanidade, ela foi infiltrada e isso afeta toda a criação de Deus. Então, se a gente pensar, né, que Deus, que nós somos filhos de Deus, mas a gente também é parte de Deus, então, se a gente é parte de Deus e a gente não está restaurado ainda, então poderia-se dizer que Deus é imperfeito, não é? Então, por que dizer que Deus é perfeito? Porque essa parte interna dele, que nosso pai chama de Deus da noite, ela é perfeita, né? Então, por isso que Adão, Jesus, né? E o verdadeiro pai, ele usa a palavra managed, né? No trecho anterior ali, que seria gerenciado, administrado ou guiado, né? Pelo Deus da noite, né? Então, eles têm que ter essa ligação com esse Deus que realmente não está ligado à queda, né? Para poder restaurar o que seria o Deus do dia, né? Que é o dia que é a partir que faz parte da criação, né? Vocês estão entendendo? Seu Maca. O seu Jovan, por favor. Sou eu? Não, fique à vontade. Eu não entendi ainda essa relação entre Deus da noite, o Deus do dia e o Espírito Santo. Nossa, o Espírito Santo para mim é uma coisa tão difícil também de explicar. Talvez o seu Paulo consiga explicar melhor, seu Paulo. O Deus da noite e Deus do dia, seu Jovan, o senhor conseguiu entender? Sim. Sim? É porque o Hyun-Jin, ele estudou muitas religiões. Ele estudou muito cristianismo, sabe? Ele fez faculdade de teologia em Harvard, né? Então, e ele compara, né? Ali está comparando o Deus da noite e Deus do dia, assim, com essa divisão, né, da Trindade, né? Que são três, mas é um só. Mais ou menos isso, né? Mas eu não sei aí com relação ao Espírito Santo, assim, eu nunca soube explicar direito o Espírito Santo, que seria com
como Deus, para mim, assim, é como Deus atua no homem, né? Deus atua no homem, assim, Deus atua através do Espírito Santo, né? Olha, posso falar? Aham. Olha, é o seguinte, eu acho que talvez ficará mais claro se a gente continuar né, Continuar a leitura. continuamos com os estudos, Uhum. porque, assim, da maneira tradicional, a gente chama a Trindade, né? A Trindade, ela corresponde ao Logos, a Heart, Logos, Creativity, o coração, Logos e a criatividade. Então, essa é a Trindade, né? E o Espírito Santo, então, corresponderia ao coração. Mas essa é uma maneira assim, mais tradicional, né? Não é a maneira, não é proveniente dos novos ensinamentos. Então, eu também eu me interesso muito, talvez, né, talvez sabendo um pouco mais sobre isso. Agora, geralmente eles falam, Jesus era o Logos, né? O Pai é o Criador, é a criatividade, e o Espírito Santo era o coração. O coração, né? Quer dizer, mas isso é mais na teologia católica, o espírito, né? Do cristianismo. Falamos que as pessoas inspiradas, quando eu falo em inspiração, aí é o pulmão, né? E a inspiração, ela é o que dá força ao coração. Quer dizer, tudo está relacionado ao coração. Que o coração, ele espalha a vida que ele recebe do pulmão, espalha toda aquela vida através do corpo. Então nós temos, são as 3 partes do corpo humano, né? Acima, na parte da cabeça, abaixo da cabeça até o diafragma, e abaixo do diafragma. Então, e sempre, né, a gente sempre fala em 3, são 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Heart, Logos, Creativity. Depois falamos sobre Intellect, Emotion and Will, intelecto, emoção e vontade. São sempre 3, que é a Trindade. Mas o princípio divino tem um ensinamento mais avançado, né? Então, e mesmo ensinamentos novos, eu acredito que talvez também tenham ensinamentos mais avançados. Mas, geralmente, no cristianismo, foi o Espírito Santo que baixou, e o Espírito Santo, então, inspirava as pessoas para quê? Para levar a Cristo. Para levar a Cristo. Então, foi através da vinda do Espírito Santo que começou as grandes conversões, né, os grandes trabalhos que as pessoas se sentiam inspiradas pela fé e podiam renascer de novo. Mas eu falo assim, mais do ponto de vista tradicional, né? A gente pensa dessa maneira. Mas agora, no ponto de vista atual, acho que nós temos talvez vai aparecer ensinamentos um pouco mais elaborados. Eu sempre, assim, pensei assim, porque a gente tem a mente original, né? Nós temos a nossa consciência, que nos leva à mente original, né? E a nossa mente original, ela estaria ligada a Deus, né? Mas são 2 coisas diferentes, né? A consciência, ela é mais próxima, né? A mente original, ela é um pouco mais ligada a Deus, assim, mas às vezes a gente não tem muito contato com ela, né?
Às vezes, dependendo do estado que a gente está, a gente dá uma bloqueada na mente original, né? É. E no cristianismo em geral, essa inspiração que seria para gente, que viria da mente original, que está em contato com Deus, seria essa ligação com Deus, né? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o nome que se dá para essa inspiração, é como Deus atua na nossa vida, né? É o nome, no cristianismo, é o nome que se dá para, tipo, Deus não é Deus que está falando comigo, é o Espírito Santo, né? Mas é Deus, né? É essa coisa da trindade, né? E não é Deus que está falando diretamente comigo, porque eu sou um ser de pecado, mas ele atua através do Espírito Santo, né? Que seria mais ou menos a nossa mente original, assim, né? Que nos inspira, né? Seria mais ou menos isso, seu Paulo. Eu acho que sim, porque através da mente original nós podemos nos conectar com Deus. Quer dizer, tudo tem a teoria da graça no cristianismo, que também é quase que fica muito difícil de definir o que é a graça. Mas sabemos que até a fé, ela é objeto da graça. Então, até a fé é graça. Quer dizer, aí estamos falando sobre a atividade como Deus trabalha na nossa vida, né? São coisas muito, muito bonitas. E talvez a gente crê, experimenta, né? Sabe que é pessoalmente, mas talvez seja difícil de definir. O que eu vejo, assim, que muitas coisas a gente tem vários nomes, né? Tem muitas coisas que são dadas, assim, parece que é a mesma coisa, mas tem mais de um nome, né? Então, mas, por exemplo, o Espírito Santo é o Espírito Consolador, né? Então, você está lá, às vezes, desesperado com alguma coisa, você faz uma oração e você sente aquele amor de Deus, né? Então, é o Espírito Santo que está te consolando. Para a gente, o unificacionista é Deus. Para o cristão, o Espírito Santo também é Deus, né? Mas faz parte dessa trindade. Então, o que ele está tentando explicar é mais ou menos isso, né? Você tem partes de Deus, assim, né? Assim como o cristianismo, né, vê a trindade, né? Mas é três, mas é um, né? Ele está tentando explicar que o que o nosso Pai chama de Deus à noite é esse Deus perfeito, que é antes da queda, e que não está ligado com o pecado que se inseriu depois da queda na criação. Apesar da criação ser parte dele, ser a forma externa de Deus, então, se a gente fala que Deus, a queda está na forma externa de Deus, então a gente diria que Deus ele é imperfeito. Ele não é isso, ele é perfeito, né? Mas é o Deus da noite, né, antes da criação, que continua perfeito. Por isso, esse Deus da noite consegue restaurar a parte externa dele, que seria o Deus do dia, depois do tempo e espaço, da criação do tempo e espaço. Eu acho. Olha, outra coisa também, o Deus da noite, não existe a responsabilidade humana. A atividade de Deus à noite, ele não está dependendo da porção de responsabilidade humana, porque ainda não chegou aquele tempo. Mas dentro do tempo, Deus deu para Adão e Eva, né, e para seus filhos, deu a soberania
sobre a Terra e o universo, né? Quer dizer, aí uma coisa que a Dirceu às vezes fala, né? Porque Deus poderia dizer que Deus do dia não é perfeito, mas a gente fica pensando, mas como é que não é? O caso é que ele decidiu deixar parte da responsabilidade fora das mãos de Deus. Então, quer dizer, perfeito ele é, mas por própria escolha, ele resolveu deixar que as pessoas tivessem a responsabilidade, porque a beleza do relacionamento com Deus vem de uma maravilha tremenda, uma vez que os seres humanos começam a fazer a sua responsabilidade. Porque, então, a beleza do universo fica expandida, não é só o Deus perfeito, mas também tem o elemento humano, como objeto substancial do amor de Deus. Mas, naturalmente, é um caso que há um risco, né? Há um risco. O Deus da noite, na minha opinião, parece que ele não tinha risco. Lá, ele é energia, ele é criatividade, ele é logos, ele é o coração, né? Quer dizer, vem tudo, desaba, parece que a criação desaba e acontece, né? Mas no caso do ser humano, há muitas condições, mas há uma beleza muito grande, uma vez que é realizado, né? E talvez também a alegria que isso dá a Deus supera, imensamente supera a alegria que ele sentiu só de ser o Criador. Porque sendo o Criador, o que ele fala acontece, né? Então é diferente. Ele queria um objeto de amor que fosse a imagem dele, né? É E isso. para isso a gente precisava criar, né? Senão a gente não seria a imagem de Deus, né? Eu acho que quando Deus criou Eva, ele estava colocando. Porque a Eva tem tanto poder, que, né, poderia dar errado. Não é mesmo? Então, poderia dar errado. Mas valeu a pena. Como quando a pessoa se casa com alguém, né? A gente espera que saia tudo bem e reza que saia tudo bem, mas se trata de seres humanos. Agora, quando dá bem, dá bem. Seu Gilvan, conseguimos responder sua pergunta? Não sei se ele está podendo ouvir. Sim, perfeitamente. Eu gostei muito. Vamos continuar lendo? A próxima parte é sobre. A próxima parte é sobre a questão de Cristo. Então, a gente estava falando sobre Deus da noite, Deus do dia e Cristo, né? Cristo é Deus. Então, essa questão, né, de Cristo ser Deus ou não, né? Então, fala um pouco sobre isso. Então, Messias é Deus? Claro, um dos pontos de confusão será que, no princípio divino, né, dizemos claramente que o Messias não é Deus, certo? Se você olhar para o texto do princípio divino, ficaremos pelo menos na superfície, mas com os muçulmanos e com os judeus nessa questão, que o Messias não é Deus, né? Que a gente lê, né, no princípio divino, né?
Então, o Messias, Cristo, não é Deus, como os cristãos acreditam. Cristo é um homem, certo? Ensinamos isso em um princípio divino desde sua criação. Este é naturalmente um dos pontos da confusão. Como o Pai pode ser o Deus substancial quando no princípio dizemos que o Messias não é Deus? Por favor, digam que pensaram um pouco sobre isso, presidentes nacionais da Igreja da Unificação. Isso é de suma importância, vocês entendem? É muito importante. Então, como o Pai é Deus? Quando o princípio diz claramente que não é. Acho que isso seria um enigma. Depende de sua cristologia. Agora, em uma certa forma de cristologia, temos o conceito de 50%, 50%, metade homem, metade Deus. Acho que a forma mais clara da cristologia é essa. Cristo é 100% homem e ele é 100% Deus. Não 50 e 50, não 80 e 20. É 100 e 100. Quando você o vê, sim, em um aspecto ele não é Deus. Ele é 100% homem. Mas quando olha de outra perspectiva, ele não é só homem, ele também é Deus, certo? Se você tem uma consciência cristológica com o sistema 100 e 100, então você pode ter uma compreensão deste paradoxo ostensivo, que é algo muito profundo. Este é, naturalmente, um grande desenvolvimento em nosso movimento, porque eu acho que a maioria dos membros leigos não tem um entendimento do verdadeiro Pai da maneira que ele está descrevendo agora. É um ensino tão novo e revolucionário que aparentemente, ostensivamente, contradiz o princípio. Então, se você não está realmente pensando pensando bastante, né? Em português ficou meio estranho isso aqui. Você vai dizer, isso é uma contradição. Não, na verdade não é. No início, as pessoas podem pensar que este ensino é muito estranho. Não, isso é enorme. Em termos de revelação progressiva e em termos de consciência messiânica, isso é gigantesco, absolutamente histórico. Está mudando a história, literalmente. Todas as condições cósmicas que teriam levado um caminho para o caminho futuro estão sendo totalmente reformuladas e todas as condições cósmicas estão levando a uma direção diferente, o que realmente nos aproxima do cristianismo e separa o enorme abismo que tivemos com nossos irmãos cristãos. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu achei que ficou mais claro agora, né? É a questão de Cristo, né? Vir do Deus da noite, né? Então, estar ligado ao Deus da noite que não, que no caso, né? Por isso ele pode salvar nós, né? Então, porque existe uma vez a gente estava conversando num seminário e tal, a gente estava discutindo uma leitura e tal, e surgiu essa questão, né? Bom, se o nosso pai tirou o pecado original, né? Ele nasceu sem pecado original, aí ele tira o pecado original, né? Os filhos, por exemplo, né? Os nossos filhos que não têm pecado original, eles também são Messias? O fato de nascer sem pecado original faz a pessoa Messias, né? Então, qual a diferença, né? Tem que ter uma diferença. Não é só a questão do pecado original. Não é só a questão de atingir a perfeição. É o fato de nós virmos, né, da criação de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, filhos, e Adão, ele era realmente
sei lá, uma outra forma de dizer, né, um representante realmente de Deus, né? Ele era realmente representante de Deus e por isso que Eva seria esposa de Deus, né? Então, os verdadeiros pais, eles teriam que estar nesse patamar diferente, único, né? E o restante da humanidade, mesmo os seus próprios filhos, serem filhos de Deus, né? E não o representante realmente do próprio Deus, né? Do Deus da noite, no caso, né? Pode falar, São Paulo. Olha, o Messias, né? Messias significa o ungido, aquele que foi ungido. E para poder ser o Rei dos Reis. Mas nós sabemos que agora, na nossa época, nós estamos chegando ao ponto em que todos nós estamos destinados a ter a posição de reis e rainhas. Então, nesse sentido, nós também somos ungidos como senhor da criação, né? Somos senhores da criação. Agora, o Messias é o pai, é o que deu, que começou, dele vem a linhagem. Então, é uma posição única, né? Uma posição única. Porque é como se, por exemplo, você fala, o George Washington era americano, e eu sou americano, então qual é a diferença entre ele e eu? Bom, ele foi o primeiro. Quer dizer, são coisas únicas e tem uma posição, né, que não é irrepetível. José, está escutando? Não está escutando. Alô? José está com o microfone Desculpa. fechado. Não, eu ia falar só assim, que com relação ao tempo, né? Porque George Washington ele foi grandioso no tempo dele, né? E ele tem aquela questão do legado, né? Mas isso não faz dele uma pessoa melhor do que, às vezes, um americano atual, que às vezes pode fazer, que não é o primeiro, mas às vezes uma pessoa atualmente pode ser melhor do que George Washington, né? Exato. Agora, a questão do Messias, eu acho que não é só uma questão de ser o primeiro, né? Mas é uma questão de realmente estar... Porque ali o Hyun-Jin, ele está falando a questão de realmente ser Deus, né? Que é o que a gente sempre falou no princípio divino que Deus, Jesus não era. Então, agora, em 2010, de repente, nosso pai falou, não, ele é. Exato. Né? Então, por isso que ele está falando que une mais, na verdade, ao cristianismo, né? Porque até então o princípio divino falava que não era, né? Mas ele é homem e também é Deus, porque está unido com o Deus da noite, né? É interessante, eu acho interessante isso daí. É muito interessante. Eu lembro que a Indinin, ela fez um trabalho na universidade, comparando a segunda geração do nosso movimento com a segunda geração dos peregrinos dos Estados Unidos. E a segunda geração dos peregrinos, ela não era assim, tinha essa visão, né, de que os primeiros eram os mais importantes por serem os primeiros. Entendeu? Yeah. E no nosso movimento, a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração, ela tinha essa coisa de melhorar.
a segunda geração, a terceira geração era melhor que a primeira geração do movimento, entendeu? Ela deu um sermão sobre isso quando ela dava o sermão em Nova York, sabe? Mas aí fica a questão, então, os verdadeiros pais. Então, os filhos ou os netos são melhores que os verdadeiros pais? Então, por isso que o Hyunjin, né, agora está explicando que eles têm uma posição única, né? Eles ele é Deus, e a gente é filho de Deus, a gente faz parte da criação. E eles têm uma posição única que seria a posição de Adão. Adão teria essa posição única. De ser a Exato. face de Deus. De ser a Olha, face de Deus. eu acho que nesse sermão, nessa mensagem, o verdadeiro pai, esclarecendo essa questão, ele está elucidando vários problemas, Sim. tanto da questão da cristologia, da questão do mais profundo entendimento sobre. Saiu. Sr. Maca, o senhor gostaria de falar, Sr. Maca? Por favor. A ideia original é por tudo humanos, seres humanos, para ser o templo de Deus. Messias Jesus Cristo é muito importante porque tudo pessoas caída, mas eu não entendi porque esse complicado fala de Trindade. Não, tudo pessoas precisa ser o templo de Deus. Porque ideia que pessoa pode ser Deus homem no mesmo tempo. É por tudo, não é? Não é por tudo? Não entendi, seu Fred. Pode repetir? Acho que está... Inglês Assim, tá bom. I don't understand why it is so complicated. está muito baixo. Você tá um pouco baixo. Às vezes aumenta um pouco e às vezes fica um pouco baixo. I don't understand why it's so this complicated theology about Jesus being God and man at the same time. We're all supposed to be the temple of God, of the Heavenly Father. So I don't get it. Why all this confusion? Very clearly, I think we all understand that we are the temple of God. That's our goal anyway. It's our goal. So what is? I mean, I think isn't it because of the fall? People are struggling to understand what it means to be the temple of God. So isn't that it? I mean, at this point, why should it be an issue for us? Understand it, maybe so we can explain it to other people, but is that it? We're practicing to witness or something? No, it's just that, Mr. Maka, at the end of his life, at the end of True Father's life, he started explaining this thing about God of night and God of day. And unfortunately, he didn't have much time to continue to go on with this explanation. So, but what he said is that he came from God of night, and all of us, even his children,
came from the God of day, right? So he said that in one of his speeches. And Hyunjinim at that time, even before Father passed away, he explained, he was trying to understand that too. So in this speech, he's explaining like the process of his understanding, how he understood this new part of the unification theology, right? So he's trying to unpuzzle, right, this complex part, because it kind of I wouldn't say that it goes against the divine principle, but it complements, right? Because in the divine principle we study that Jesus wasn't God. Okay? Jesus was one with God. Was one with God. Was the vessel, right? He was going to and Let's use sorry? present tense. Let's use the present tense. Jesus still is. Yes. Jesus is the Son of God. Yes. So he is the Son of God, right? But he's not God. So, and this is the position where we have to be. We all have to reach this position, right? So it kind of sounds like that everybody's going to be the Messiah one day, So this raises the question that if somebody has no original sin, can this person be the Messiah? So what Father is explaining in this last piece of his theology is that Christ is in a different position, right? Because it comes from that part of God which he calls God of night, that is that essence of God before the creation. That's why he is different, because we are children of God. So we are part of his creation. So we are part of his creation. And Christ, like Adam should be the face of God. Adam should be God. Adam, right? He was going to fulfill his responsibility, but he was going to be God, and Eve was going to be the wife of God, right? So they were going to be different than the rest of humanity, So we are the children. That doesn't mean we are less, because children are very valuable for parents, right? But we are like Adam and Eve. They would be God, They would be like they would be part of this God of night, like before the creation, and we would be part of His creation, Yeah, we're getting there. Yeah. Eu estava falando